Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast tem como principal objetivo trazer pessoas que fazem a diferença nos seus mercados, profissionais que estão à frente de negócios atrativos, interessantes e que valem aqui a nossa discussão. É isso, Dejá? Hoje a gente vai começar com o Vitor Hellman, que é diretor executivo da Unimed Blumenau e tem uma história bacana para a gente conhecer aqui de resgate, de superação, de turnover, né? Superação de desafios de negócios que são tão importantes. A gente tem, e são temas do nosso podcast, né? Vitor, seja muito bem-vindo. Legal, obrigado por estar aqui com vocês, passar alguns pontos importantes aí da trajetória, futuro, falar um pouquinho da corporação, da organização que eu estou à frente também, que tem uma repercussão, que tem uma capilaridade de atendimento muito grande, praticamente está inserida na vida de uma população, quase 30% da população de Blumenau e região aqui. Então, provavelmente eu sou fornecedor de muitos que já estiveram aqui na mesa, então é legal poder dividir com vocês esse momento. Legal. Vitor, a gente sempre começa pedindo para o nosso convidado, nosso entrevistado, fazer uma linha do tempo, né? Um pitch falando um pouco da sua história profissional, quando começou e até o atual momento, e já aproveitando, né, normalmente a gente emenda aí contando um pouco da empresa. Então fica à vontade, conta para a gente, para a nossa audiência, um pouco da história do Vitor. Legal. O Vitor é de Blumenau, da região de Blumenau, cria da FURB, né? Tive aula com muitos dos que até tiveram aqui na mesa, que eu vi que tem professor da FURB também, bacana. Minha veia foi sempre na linha financeira, consultoria, auditoria. Minha base foi de uma empresa de auditoria e consultoria local, que foi uma escola, né? Uma escola literalmente de negócios. Atuei por praticamente 10 anos nessa empresa e ela era multissetorial. Indústria, comércio, muita prestação de serviço, uma característica da nossa região também, nós temos muitos prestadores de serviço, mas é uma empresa que atuava no Mercosul. Então, São Paulo, muito em São Paulo, muito no Paraná, alguns trabalhos no exterior também, trabalhando com auditoria, contábil, financeira e consultoria, planejamento sucessório, operações de fusão e aquisição, alguns trabalhos de M&A, muitos trabalhos na época aí na região para a antiga DataSul, né? Depois comprada pela TOTUS, trabalhamos muito no setor de tecnologia, mas a minha atuação, minha raiz de atuação dentro dessa empresa de auditoria e consultoria foi na saúde. Então, hospitais e planos de saúde, operadoras de plano de saúde, acompanhei praticamente a criação da legislação da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a aplicação desses efeitos no mercado extremamente regulado das operadoras. Na saúde, especificamente, a gente tem aqui em Blumenau 2 hospitais com uma relevância bem grande para o estado de Santa Catarina, o Hospital Santa Isabel e o Hospital Santa Catarina. Nesses 2 atuei fortemente. No Hospital Santa Isabel, ele fazia parte de uma congregação que tinha vários hospitais em Santa Catarina. E nas operadoras de plano de saúde, praticamente todas as operadoras de plano de saúde de Santa Catarina eu atendia. Algumas já deixaram de existir. Sim. Algumas já, o mercado as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar já levaram elas, mas o sistema Unimed e principalmente de cooperativismo de saúde, foi minha atuação mais forte. Eu estava, na minha carreira, eu sempre busquei ficar e trabalhar em auditoria e consultoria, esse era meu plano de vida, minha meta de vida, mas mudaram as regras dessa empresa que eu estava e eu busquei alternativas no mercado. Fui buscar no mercado porque não fazia mais parte do meu propósito aquelas regras que estavam postas no momento. E foi a minha primeira transição. Eu fui trabalhar na Unimed Litoral. Eu tive um desafio na Unimed Litoral, Itajaí.
Na época, a Unimed Litoral estava fazendo um hospital de grande monta e tinha que organizar a parte financeira, estruturar um plano financeiro de execução de um hospital que custou quase 200 milhões de reais, o faturamento de 15, 16 milhões de reais à época, todos os desafios de estruturar uma nova unidade de negócio. Um hospital consolidado, com 100 leitos de internação, que tem um movimento bem importante na região, para a região litoral. Vim para o Unimed Blumenau por uma questão aliada aos meus propósitos de vida, como eu sou de Blumenau, não é bom morar em Balneário Camboriú, não é bom morar e trabalhar em Balneário Camboriú, então eu vim para o Blumenau, num primeiro desafio, numa primeira pegada de recuperação no Unimed Blumenau em 2006, e essa foi uma primeira fase de equilíbrio da Unimed Blumenau, de reequilibrar suas contas na época. Foi um trabalho de 2 anos, quase 3 anos, e aí transitei no mercado, voltei para um período breve de consultoria, trabalhei num laboratório da cidade, no período antes da venda desse laboratório para um grupo, nacional, o SEIB. E aí voltei para o sistema Unimed novamente, para a Unimed Florianópolis, para estruturar uma holding de participações da Unimed Florianópolis, justamente porque a Unimed ela é grande, ela é relevante nas suas regiões, e essa relevância, essa grandeza dela é pouco explorada em outros negócios. Ela explora em operadoras de plano de saúde. Mas a saúde, de fato, ela roda em cima de dados hoje. A inteligência de dados de uma operadora de plano de saúde é algo fundamental e é um petróleo, literalmente. Então, um novo petróleo. E nós entendemos que precisaria, lá na Unimed Florianópolis, que precisaria estruturar esse novo petróleo. E aí nós fomos de fato ao mercado estudar startups, se associar a pessoas que pensavam para frente, porque a Unimed normalmente pensa e olha muito para trás, retrovisor, e estruturar esses negócios. Foram várias estruturações de empresas, de startups que foram semeadas. Hoje elas já estão caminhando sozinhas. Mas a Unimed Florianópolis se destaca nacionalmente por essa holding de participações. RoboLaura é um exemplo desses. RoboLaura é uma inteligência artificial que acompanha o paciente dentro do hospital, e a Unimed Florianópolis é sócia desse RoboLaura, junto com vários investidores de ponta do Brasil, do Shark Tank, por exemplo. E aí foi um processo de estruturação dessa holding de participações. Um ecossistema superativo de startups que é Florianópolis. Né? Exatamente. A CAT bombando, são vários parceiros lá de desenvolvimento que estavam bem próximos da gente. E isso foi no período de pandemia, né? Fiz tudo isso em Blumenau, na minha casa, né? Então foram poucas idas que eu tive a Florianópolis no período de 1 ano e meio. Acho que foram 2 vezes que eu fui a Florianópolis, o resto tudo dentro de casa, trabalhando nessa forma. Foi um desafio, trabalhar à distância, mas a gente viu que estar fisicamente ou estar presencialmente é um detalhe. Tinha desenvolvedor das startups na Califórnia, na Suécia, na Europa, no leste europeu, e a gente, um em Blumenau e outro em Florianópolis. Então, Blumenau e Florianópolis, eu estava literalmente na mesma sala de quem estava na Califórnia. Se você tem, a presença física é importante e faz muita diferença, mas se você tem um processo bem estruturado, você consegue substituir de uma maneira muito satisfatória. Totalmente. E consoante essa implantação de uma holding de participações em Florianópolis, na Unimed Florianópolis, a gente já teve um desafio cultural dentro da própria organização, que é justificar resultados de longo prazo, não tangíveis no momento. As pessoas estão acostumadas, ou um médico principalmente, que é dono dessas cooperativas, está acostumado com um resultado de imediato. Ele faz o atendimento, ele recebe por aquele atendimento. Eu faço uma cirurgia, eu recebo por aquela cirurgia. Esse é o modus operandi de um médico. E uma startup semear algo
planejar algo não tem muito investimento inicial e pouco resultado de imediato. E ainda mais com aquela palavrinha que é o risco, né? É o risco, exatamente. Toda startup é um negócio que a gente acredita que vai dar certo, tem muito risco, a gente acredita que vai dar certo, não temos certeza, né? Como que o mercado vai aceitar, como que as pessoas irão digerir isso, né? O sistema Unimed para quem não acompanha ou não conhece literalmente suas estruturas, em Santa Catarina nós somos 22 Unimeds, parece uma. Nós somos 22 em Santa Catarina e 330 no país. Então você tem uma estrutura de marca, a marca Unimed, mas administrativamente são unidades diferentes que estão relacionadas pelo nome Unimed. Pelo nome Unimed. E tem uma complexidade de trânsito lateral. A maior vantagem do sistema Unimed hoje é a capilaridade, porque ela está no Brasil todo. Sim. Ela está no Brasil todo, mas a interação com essas Unimeds é um desafio. Porque são 22 sistemas operacionais. Dentro do estado, não necessariamente conversando a mesma língua, né? Não, literalmente não conversam a mesma língua. São processos semelhantes, mas não exatamente iguais. A estrutura societária é muito parecida. Embora tenham conselhos de administração diferentes, ou diretorias executivas em números diferentes, mas a estrutura de governança é muito, muito parecida, assim. Mas a estrutura operacional é muito diferente. Certo. E a gente tem tentado movimentos para equalizar essas estruturas. Tem módulos de compatibilidade, porque as pessoas compartilham serviços, né? Sim. Você vai a Florianópolis, ser atendido lá e tem essa troca, né? Tem. Mas num sistema de compatibilidade reduzida, né? Exatamente. A gente gasta muito recurso com tecnologia para as integrações, para tentar automatizar o máximo dessas operações. Mas ainda em Florianópolis, estando em Florianópolis como gerente executivo dessa holding de participações, eu estava acompanhando sobre Blumenau, estava acompanhando a situação do Unimed Blumenau, conheço vários cooperados daqui, e um grupo de médicos se reuniu para discutir o futuro da Unimed Blumenau e participaram de um processo eleitoral. A Unimed tem eleições a cada 4 anos em Blumenau, e montaram um grupo que tinha um objetivo de transformar a Unimed Blumenau. Então, tem uma cara diferente. Legal. Quando a gente fala ter uma cara diferente numa empresa, é bacana, mas ela é uma das maiores empresas de Blumenau. Ela tem hoje 600 colaboradores, faturamento de 65 milhões mês. Então, transformar um negócio desse é desafiador. Me convidaram para fazer parte desse grupo e liderar a transformação da Unimed Blumenau, blindado por um conselho de administração de médicos disposto a tal. Mas então, em abril de 2022, eu ingressei na Unimed Blumenau e a primeira análise, quando dá aquela primeira passada na situação, era, meu Deus, nós vamos precisar montar uma estratégia aqui um pouquinho diferente. Antes de transformar, nós vamos precisar nos fortalecer para essa transformação. E antes de fortalecer para essa transformação, eu preciso equilibrar o negócio, eu preciso estar equilibrado. E aí vem uma aplicação de uma característica do Vitor do passado, que era avaliar economicamente o negócio e traçar um novo rumo, porque aquele que estava oposto inviabilizaria o negócio em breve. Uma questão atuarial muito forte. Hoje o plano de saúde trabalha sempre no risco, né? Então atuarialmente a gente precisa estar muito bem equilibrado. Foi um trabalho forte, técnico, atuarial. De gestão de risco. De gestão de risco. Gestão de pessoas forte, porque se eu quero transformar, mas para isso eu preciso fortalecer, eu preciso ter pessoas alinhadas e dispostas a esse propósito. Então foi um trabalho de identificar quem estava enviesado, né? Quem estava enviesado, e essas pessoas não fizeram mais parte da estratégia de equilíbrio. Já. Então busquei dentro da própria organização pessoas que eu já conhecia, que entendiam estar alinhadas a esse objetivo de equilibrar. Foram dias difíceis, longos, buscar o equilíbrio por meio de redução de remuneração dos médicos
foi algo Nossa. bem complexo. Bem complexo. Aquela situação de ter que dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Né? Exato. Foi o senhores cooperaram em Assembleia. É hora de recuar para depois melhorar. Né? Então, vamos passo atrás, remuneração um pouco menor, austeridade, controle, despesas. A Unimed não apareceu ano passado nas mídias, nos programas, nos projetos. A gente recuou literalmente para fazer o trabalho de casa e nos reciclarmos. Esse equilíbrio ele estava planejado para 12 meses, iria até um turnover. Então, é um turnover com 3 fases, ele iria até abril de 2023, mas a gente acabou executando a fase 3 em novembro do ano passado. Então, em prazo, diríamos prazo recorde, conseguimos recuperar e fechar positivamente o ano. O paciente respondeu bem o tratamento. Respondeu. Em termos numéricos, isso vai a mercado, chegamos a ter 22 milhões de prejuízo no ano e estamos entregando aí o balanço de 22 com 9 milhões positivo. Nossa, então, isso maravilha. foi um turnover importante das contas da Unimed Blumenau. Tínhamos um ponto que nos preocupava sobre os quesitos regulatórios da agência, que a gente não atendia todos, nós estávamos em desequilíbrio. Isso cria uma fragilidade gigantesca, até com o mercado, para quem tem 80% do mercado e contratantes importantes da cidade, nos cobravam isso, como que vocês estão, o mercado tem falado a respeito da condição de vocês, a gente foi muito transparente, a situação é essa e o nosso plano é esse. Deu certo. Então hoje a gente responde ao mercado, já estamos respondendo ao mercado que o plano de recuperação funcionou. E esse equilíbrio nos permitiu ingressar na fase do fortalecimento. E essa fase de fortalecimento ela vem para uma sustentação de governança. Porque olhando para o retrovisor, entendendo por que nós chegamos a esse ponto, por que nós chegamos a uma situação de ter que equilibrar as nossas contas. Também tem efeito da pandemia, a pandemia Sim. afetou de forma generalizada a saúde, mas ela oportunizou a saúde a ter novos ganhos, novas tecnologias, startups. Teve muito dinheiro injetado na saúde, muito dinheiro injetado na saúde durante a pandemia, mas por que para a gente não? Por que a gente não funcionou isso? Por que não, nós, na Unimed Blumenau especificamente, isso foi ruim para a gente? Então, a gente colocou vários porquês, vários pontos de interrogação, e a maioria deles foi respondida com uma situação, foi discutida, a gente abordou 15 minutos atrás, se chama conflito de interesse. O conflito de interesse é muito presente nas cooperativas de trabalho médico, especificamente. O cooperativismo de crédito, de consumo, já superou isso, já blindou a estrutura de governança. O cooperativismo de crédito, principalmente por causa da própria SUSEP, tem a ver diretamente com dinheiro, patrimônio das pessoas, o capital das pessoas. Tem que ter uma muralha da China ali, do dinheiro que está trabalhando com uma blindagem em relação a isso. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o nosso mercado regulado, demorou um pouco mais para avançar nos princípios de governança e entendeu que agora sim é a hora de, regulatoriamente, de empurrar um pouquinho esse assunto. É que a minha percepção, né, que eu vejo que é uma operadora de saúde, me corrija se eu estiver enganado, mas é uma operadora de saúde cooperativa, ela tem o grande modelo cooperativista, que tem todos os seus méritos, mas ao mesmo tempo conflita com esse risco de ter uma abordagem corporativista no meio, em que os médicos também têm conflito. Esse conflito de interesses acontece nesse sentido, né? O médico tem um incentivo de gerar mais procedimentos, ao mesmo tempo que ele é sócio ou cooperado da cooperativa, e ele tem que ter uma preocupação muito grande de otimizar os processos. Né? Sim, esse conflito de interesses que a gente quer blindar dentro da estrutura para que não haja intervenções beneficiando o seu grupo, a sua clínica, a sua pessoa, a sua estrutura específica, para que o objetivo dessa revisão seja o quê? A perenidade da cooperativa. É o interesse da cooperativa em primeiro lugar, não do cooperado específico da cooperativa. Então, qual é o propósito? Né? A gente tem que ter um alinhamento
uma blindagem estatutária para que não tenha essas intervenções ou que não haja a possibilidade de haver essas intervenções enviesadas dentro da cooperativa. Entendemos esse como essa linha de fortalecimento. Ela tem N trabalhos que passam pela reestruturação da Unimed Blumenau como serviços de saúde também, os seus serviços próprios, denominados serviços próprios. Haverão investimentos nessa linha para que a gente tenha posicionamento de mercado verde nessa linha, da Unimed. Passa por isso também, mas principalmente por uma revisão dessa estrutura de governança quase saindo do modelo tradicional, familiar, e adentrando por uma cultura de mercado. Profissionalização da gestão. Dentro de uma empresa familiar. E uma mudança de cultura também que tem que ser de dentro para fora e em vários níveis. Você está falando do nível do atendimento, do contato, do nível do médico, que tem essa dupla função, que potencialmente conflitante de interesses, de ser um cooperado / sócio. Sim. E um prestador, né, para estar prestando serviço para si mesmo, tem que ter isso. E uma evolução, inclusive, da percepção da população e dos beneficiários, né? Sim. Das pessoas que se beneficiam dos serviços, para compreender isso também. Até entrando num tema sobre o futuro, né, da organização, e também alinhado à estratégia de, depois de fortalecer, transformar, nós precisamos ter pessoas que pensem em transformação, que ajam em transformação. A transformação não tem uma data para começar e quando que ela vai estar funcionando. Agora nós estamos transformados. Não, ela é constante. E nessa linha de transformação, nós constituímos uma holding de participações, embora ainda não chegamos na fase de transformação, ainda no equilíbrio nós já constituímos essa empresa, para que ela possa interagir com o mercado, com empresas de tecnologia ou com outras vértices de saúde, para que a gente tenha outras modalidades de negócio, ou outras fontes de receita, além da operadora de plano de saúde. Por quê? Particularmente o Vitor, que é o executivo do negócio, eu entendo que nos próximos 10 anos, esse mercado regulatório, em função da operadora de plano de saúde, ele vai ter uma transformação, eu entendo, radical. Porque o regulamento por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, agora a gente tem a incorporação do medicamento mais caro do mundo para plano de saúde. No Blumenau teve um caso, uma pessoa com visibilidade nacional, enfim, com arrecadação do valor, mas um medicamento desse, uma aplicação de um medicamento desse, chega na casa de 9 milhões de reais. Então, não há mensalidade de plano de saúde isso, né, que cubra, não há divisão de risco que cubra isso. Então, entendo, como executivo, que essa questão regulatória ela vai suprimir cada vez mais as pessoas, os beneficiários não vão mais ter condição de pagar um plano de saúde, de fato. Que absorver esse custo dividido com todo mundo fica... A inflação do nosso segmento, ela normalmente é 2 a 3 vezes superior à inflação da prateleira. Então a saúde, pela incorporação de novas tecnologias, pela incorporação de novas drogas... É um segmento de custo intensivo. Exatamente. Quando a gente vai para a linha dos oncológicos, fica um negócio absurdo o tratamento, o valor do tratamento dos oncológicos. E nesse vértice, sendo pressionado por todos os lados, pelas empresas, pelos beneficiários, pelo mercado, pela imprensa, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, eu entendo que essa matriz de operadora, ela vai ruir, em algum momento ela vai ruir. Seja por processos que a gente tem visto cada vez maiores de falência de operadores de plano de saúde, mas eu entendo que a gente pode fazer diferente e partir para um mercado paralelo a isso, com outras fontes de negócio. Entendo que a medicina preventiva ela precisa estar atuante, ela tem que ser portfólio não de uma operadora, mas de um serviço de saúde, que as pessoas possam contratar on demand, mas talvez linkados a uma operadora de plano de saúde, que eu possa gerar gamificação para as pessoas e incentive elas e mostre valor financeiro para essas pessoas, que no longo prazo
Prevenção é bom. Que é a medicina preventiva, e eu já prestei consultoria para sistemas de medicina preventiva. Medicina preventiva tem que ser mais do que isso, né? Tem que ser mudar a vida para ter uma vida que previne, né, esse tipo de problema. E a operadora de saúde pode ter essa função de uma maneira muito interessante, Sim. como evoluindo o seu modelo de negócio. Isso é muito interessante como expansão de serviços, a marca expandindo a sua atuação, porque tem dados, Sim. vê oportunidades e, ao mesmo tempo, né, em vários segmentos, incorporando tecnologia, etc., e entrando no dia a dia das pessoas, chegando antes, né? Sim. Chegando antes do problema, né? Antecipando isso. Isso é fundamental essa tua observação, porque as pessoas costumam ver saúde como hospital. A saúde é não ir para o hospital. Esse é um ponto. E eu, como operadora de plano de saúde, que não quero que a pessoa vá para o hospital, o que eu posso, como organização, fazer para essa pessoa não ir ao hospital? Que programas que eu posso fazer? O que eu posso ter de inteligência artificial? O que eu posso ter de tecnologia que vai estar no dia a dia desse beneficiário? A gente tem um relógio que tem as marcações da pessoa do dia. Faz o monitoramento. Faz o monitoramento dessa pessoa. Saúde. Pequenos dispositivos desse podem gerar dados suficientes para uma operadora de plano de saúde ditar o teu plano de saúde, o teu check-up, as tuas necessidades, as tuas atribuições, o que eu posso te oferecer se tu seguir isso, o que garantias tu vai ter que tu não vai precisar um problema coronário. E está evoluindo para a Apple está patenteando agora um medidor de glicose não invasivo. Sim. Consegue monitorar a tua diabetes e ver antes do problema acontecer. Então, quando começa a curva deslocar, que é um grande problema crônico, que lá na frente gera uma série de procedimentos médicos caríssimos. Né? Exatamente. E a gente, acho que é um desafio, como alguém que vem da área financeira, começar a juntar esses pontos. Sim. A gente tem um relógio, a gente tem uma análise de dados de inteligência artificial dentro da corporação, a gente tem um laboratório de análises, a gente tem um hospital, a gente tem um serviço de medicina preventiva, mas como é que a gente junta isso? Como é que a gente integra? E aí a gente precisa de pessoas, literalmente, para poder... E ao mesmo tempo que você tem um processo não compatível entre as operadoras estaduais e nacionais, e ainda tem o formulário de papel. Tem. Hoje o papel ele tá bem limitado, tá acabando. O formulário de papel está acabando. A gente vai dar um empurrãozinho esse ano, 2023, para literalmente... Isso é uma ótima notícia. Vai ser QR Code, vai receber QR Code, as requisições vão estar na nuvem. Legal. Nós estamos trabalhando na integração agora esse ano. Evita erro de digitação, consolida os dados. Fora a letra, né? Agiliza o processo. Facilita. Tira cotovelo. Sim. Tira cotovelo. Nós temos batido dentro da nossa estratégia de planejamento estratégico. Isso não é transformação, isso é fortalecimento. Em motor 1 e 2 a gente tem chamado da inovação. O motor 1 e 2 da inovação é limpar cotovelo da organização. A gente não pode brigar com o cliente ou fazer com que o cliente se sinta enganado, né, dentro do plano de Detectar saúde. onde tem atrito e polir, né? Nós temos que limpar isso, fazer uma via fácil. E isso passa pela integração de consultórios, de clínicas, da operadora de plano de saúde, de hospitais. Nós temos uma plataforma que está em funcionamento, vai ser lançada ao mercado esse ano. Ela já está funcionando, a gente está testando as bases. Mas o médico, fazendo o rito do beneficiário, ele vai ao hospital, ao médico cardiologista. O médico cardiologista, em um sistema já da Unimed, ele vai fazer uma solicitação de exames. Esses exames, eles não vão mais ser impressa a guia, não vai mais ser aquela solicitação física. Ele vai ser automaticamente solicitado para a operadora já autoriza esses exames e volta para o beneficiário com os laboratórios disponíveis, com credenciados, enfim. E aí você vai a esse laboratório e não precisa entregar mais o papel, porque essa guia ou está disponível para qualquer um deles. Já está disponível para o laboratório e os laboratórios ou as clínicas de análise vão poder eliminar as pessoas de balcão de atendimento. Porque com um simples leitor de QR Code, as pessoas já vão ser chamadas pelo seu nome e fazer o exame de diagnóstico
dentro da sala específica, no horário agendado. Esse é um exemplo de coisa de transformação que depois que está pronto parece tão simples e óbvio, e tinha que ser sempre assim, mas é extremamente difícil de fazer, né? E volta essa informação, esse laudo, esse exame, ele volta para aquele sistema lá do seu cardiologista. Ele já bipa chegando essa informação lá e também vai para ti. Tu também pode ter esse acesso de dados. E isso vai ter um registro único desses dados, onde tu vai ter dentro do website da Unimed, um aplicativo. A gente fala sempre de aplicativo, mas vamos fazer um aplicativo para isso, vamos fazer um aplicativo. Não, a gente tem que ter um único lugar para ter um único acesso. Uma lei geral de proteção de dados é algo extremamente importante. É o que a gente pode chamar de plataforma, né? A tua plataforma digital de relacionamento com os assim como tem um banco, que tu consegue ver todo o teu extrato, o teu histórico, tu vai ter um banco de dados da saúde, que vai olhar a evolução de todos os teus exames, de todas as tuas E que pode ser análises. acionado por aplicativos diferentes, é claro, como no banco tem, você tem o aplicativo do cartão, tem o aplicativo geral, o PJ, PF, etc, Sim. mas dentro de um banco de dados unificado. E esses dados, também dados brutos, ficarão em titularidade ou sob responsabilidade, se consentido pelo beneficiário, junto à operadora de plano de saúde, e em cima disso nós vamos rodar inteligência artificial para poder criar pré-diagnósticos em pessoas. Entendi. Com base no passado, né? Com base no passado, a gente vai analisar que os teus exames estão caminhando para isso. É o Minority Report do bem. Sim, exatamente. Vitor, eu queria aproveitar para entrar num assunto que eu acho que é pertinente. Ouvindo você fazer a linha do tempo e o que a gente vem discutindo até o momento, você veio de uma base totalmente financeira, foi trabalhar basicamente com empresas onde a gestão de pessoas é primordial. Você entra numa Unimed Blumenau em abril de 2022, essa empresa, naquele momento, com uma série de desafios, é natural que de repente um cara com uma base financeira sente sobre o cofre, seja um pouco mais enérgico, seria esse o modelo de gestão esperado. E a gente percebe pela conversa até o presente momento que não é bem isso. Como é que é o modelo de gestão ou de liderança do Vitor e como é que ele conseguiu ajustar isso, calibrar para atender, né, esses dois cenários que são bem distintos, né, o sócio cooperado, que é o médico, né, e o colaborador, ao mesmo tempo, para poder fazer essa transformação num curto intervalo de tempo, antecipando inclusive alguns resultados, porque não deve ter sido complicado, sendo que você teve que fazer também alguns desligamentos dentro desse processo. Como é que foi isso? Como é que foi esse desafio para você, inclusive, né, como um profissional mais voltado para a área financeira? Sim. Bom, acho que a primeira questão, como pessoa, Vitor, eu não tive vida pessoal. Por um ano foi... Eu imagino. Agora em um ano não teve final de semana, não teve noite, não teve madrugada. A gente tem indicações de remédios que podem ajudar. Se alguém quiser, depois chama no privado. Pode colocar essa lista de medicamentos que ajuda. Mas o que fez antecipar provavelmente resultados, ou o estilo de liderança de pessoas, eu usei uma ambidestria em pontos de controle e em pontos de não controle, que eu permiti a equipe explorar. Em uma linha de tempo dessa ambidestria, praticamente foi um 80-20, 80% em controle e 20% vamos deixar o pessoal explorar. Esses 80% do controle eram fundamentais pela veia financeira, que é comando e controle, comando e controle. Eu precisei disso para aquele momento. Pedir austeridade, cara. Comandar e controlar. Comandar e controlar. Só que se é 100% comando e controle, a organização não anda, ela não consegue desenvolver, ela não consegue crescer. E até aumentava o risco de você ser rechaçado pelo time como um todo. Né? Exato. Principalmente, outro aspecto, eu não queria ficar com a capinha do super-herói, de ficar marcado em relação a isso pelo super-herói, principalmente pelos sócios. Perfeito. Então, o meu trabalho em relação aos sócios foi de mostrar que esse mérito foi deles. Dividir com todo mundo, né? Foi deles, sócios, diretores médicos, eleitos, conselho de administração da Unimed,
Isso foi fruto do trabalho de vocês, das decisões de vocês. Olha só, quando a gente agiu assim, foi em propósito daquilo, então parabenizo pela decisão de vocês. Foi muito mais para não ter esse foco, esse rótulo de super-herói, que não é bom. Eu não queria ser marcado também como profissional de recuperação de negócios. Eu quero ser marcado como um profissional que reengrenou negócios, ou criou negócios diferentes. E esse 20% do explorar foi fundamental, foi muito importante para que a gente pudesse ter essas evoluções que eu já citei para vocês, de tecnologia principalmente, de criação de outras empresas. E eu envolvi as pessoas que estavam no comando e controle na discussão dos 20%. Então elas não se sentiram milindradas nesse aspecto. A gente ofereceu, no mesmo momento que a gente falou austeridade, a gente ofereceu um propósito de futuro para essas pessoas. Então elas entenderam que desligar a pessoa que trabalhou com ela por 20 anos, por 15 anos, um par dessa pessoa, o clima ficou ruim no dia do desligamento, mas no dia seguinte, bora pessoal, vamos lá, porque nós temos que ver isso aqui, essa discussão do motor 2, do motor 3 de inovação para frente, vamos pensar, vamos juntar, como é que a Unimed vai estar daqui a 50 anos? Ela é uma empresa cinquentenária, então como é que ela vai estar daqui a 50 anos? Eu poderia dizer assim que para o Vitor foi uma ambidestria nesse momento. Não me martirizei por ter feito quase 100 desligamentos, né? Não vivi meu luto dentro de casa, assim, foi natural. Sempre é complexo. Mas oferecer esse propósito, essa visão de futuro para as pessoas, complementou, né? Ajudou a ultrapassar essa fase de luto. A equipe está engajada, ela entendeu, a equipe de lideranças, né? Ela entendeu o momento da cooperativa, viu que não tinha futuro naquela estrutura e abraçou toda a discussão de uma recuperação, de uma linha de austeridade, vendo o propósito naquele futuro. Essa blindagem, já com uma visão de governança, uma blindagem da estrutura médica, enfim, interferindo nos processos, eu acho que foi o fator primordial para que as pessoas acreditassem naquela visão de futuro. Legal. As palavras de fim de ano foram as seguintes, né, na virada de 2022 para 2023. Apresentei a estratégia de 23, especificamente, na última reunião do ano, para toda a liderança, e pedi o seguinte: olha, vocês se veem aqui, vocês estão se sentindo parte disso. É um ano extremamente desafiador, 2023. Mas, se vendo aqui, eu peço que vocês renovem os seus votos, porque nós temos colaboradores com 30 anos de casa, 25 anos de casa, 20 anos de casa. Eu peço que vocês renovem os seus votos de estima e de apreço e esse voto de credo nessa estratégia de 2023. E várias pessoas me encontraram nas primeiras semanas de 2023 e assim, cara, nas minhas reflexões de fim de ano, na minha renovação, eu levei em conta aquilo que tu falou, nunca ninguém pediu para renovar os votos de credo numa organização. E quando tu passa de equilíbrio para fortalecimento, é muito interessante tu ter pessoas engajadas, crentes nesse propósito. É fundamental. E saibam o que vai acontecer, né? Saibam as partes que virão durante... Essa transparência é importante, né? Essa relação clara. Né? Extremamente. Comunicação é um desafio em toda organização. Acho que não é numa organização complexa com 600 colaboradores, com beneficiários interagindo diretamente, cooperados também interagindo diretamente. É fundamental que com esse grupo de colaboradores, principalmente as lideranças, a gente esteja 300% afinado e que as pessoas estejam não lendo o planejamento estratégico na parede, mas com ele incorporado na alma. Vocês partiram de 700 para 600, que foi dentro desse teu ciclo aí de mais ou menos 100 cortes, ou você já tinha 600? 650 para 550. Quase 20%, né, de troca, né? Um passo para trás para poder dar os passos para frente. Não, mas é impactante como um todo, mas
certamente é necessário, porque foi isso que fez o processo como um todo acontecer. Mas é impactante, né? Você mexer em quase 20% desde que não seja simplesmente cortar, né? Que seja feito um critério e com um objetivo. Não, com certeza, mas de qualquer forma você tem, né? Nós somos mais leves, vivo, né? Nós somos mais leves hoje, mais leves e menos burocráticos. É uma visão de pós, né? Sim. É que pessoas específicas, em determinado momento, criam burocracia. E se a gestão não tem um olhar atento a essas burocracias sendo criadas, a gente cria despesa e a gente cria problemas para os clientes. Então, é quase lean isso. Nós temos que ter uma linha de indústria que desburocratize. Além da gestão do risco, você tem que ter essa gestão do detalhe, do centavo da operação. Claro, claro. Vitor, eu queria te fazer uma pergunta que acaba desdobrando. Você que falou ali que, né, o que a gente pode ver claramente é que a Unimed Blumenau, em 2022, olhou para dentro, se fechou ali, fez essa autoavaliação com o objetivo de se recuperar estruturalmente para atender todas as demandas do mercado e gerar um resultado positivo até antes do prazo. Ok. Como isso impactou a área de marketing e a área comercial, no sentido de que a partir do momento que você tem cortes de custos de um lado na área de marketing, você tem aumento de preço talvez na área comercial e que o teu comercial não gosta desse tipo de mudança, né? E como essas duas áreas foram impactadas, e complementando aqui especificamente a área de marketing, que é a minha área, como que o marketing estrategicamente foi envolvido nesse processo e como acontece dentro da Unimed nesse novo modelo a integração entre o marketing e o comercial para entregar esses resultados necessários num cenário de transformação interna, até de reposicionamento, enfim, de novas propostas de valor e de novo posicionamento de preço. Certo. Vou começar pelo marketing. Em relação a marketing e comunicação, a primeira mudança que ocorreu dentro da organização foi justamente trazer uma pessoa de comunicação especialista em gestão de crise. Então, é uma pessoa que estava no estado de Santa Catarina, na época dos afastamentos do governador antigo. Então, essa pessoa incorporou a nossa linha de frente da comunicação e ela participava de 100% das minhas reuniões. 100% das reuniões ela estava presente para criar a linha de comunicação com todos os stakeholders da Unimed. O marketing entendeu que a gente precisava sair do mercado por um tempo. A gente não vai ao mercado, a Unimed vai dar um passo atrás também no mercado, até pelas rubricas financeiras envolvidas. Mas a gente vai acelerar o passo um pouco mais numa questão de sustentabilidade dentro da organização da Unimed Blumenau. Então nós vamos nos posicionar como, junto às empresas, às cooperativas locais, aos grandes contratantes da Unimed Blumenau, que nós somos daqui. Nós temos um diferencial em relação aos nossos concorrentes. Nós somos de Blumenau, o dinheiro fica em Blumenau e ele volta em sua parte para a sociedade. Nós temos essa associação, essa entidade sem fins lucrativos. Nós abraçamos o Rio Itajaí Sul, fizemos um mutirão de limpeza junto aos nossos contratantes. Nós patrocinamos, incentivamos ou somos o grande apoiador da Associação do Paradesporto de Blumenau. Então a gente acendeu esses alertas para a sociedade de onde a Unimed Blumenau atua. Fomos para a Rua 15 porque era barato, tá na TV é caro, mas a gente foi para a Rua 15 no domingo, distribuir fruta, água, enfim, são ações baratas, que a gente entende, e humanas, né? Humanas, mas de uma altíssima repercussão social. Então, essa foi uma atuação de marketing que a gente tem. Essa pessoa tem um convívio muito grande com os agentes publicitários da cidade, os jornais da cidade. Então a gente manteve essa discussão próxima, jogando assuntos, ou tratando assuntos que eram de interesse da própria Unimed Blumenau, caso viesse a ter alguma questão específica da situação econômica, né? Então trabalhamos esses entes dessa forma. Marketing, comunicação
interna, endomarketing principalmente, com muita transparência, comunicados, enfim, desligamentos, sem desligamentos acontecendo, a gente precisava ter tem que ser muito claro, né? Tem que ser Senão muito claro. tá muito ruído, né? Muito claro na fase 1, 2 e 3 o que ia acontecer. Não tem como ficar um clima bom, isso é impossível, mas a gente minimizava o clima ruim. Sindicatos batendo na porta, enfim, é um caos. É do jogo. É do jogo. E, paralelo a isso, junto à nossa estrutura comercial, acho que foi a visão mais agressiva da Unimed Blumenau, foi na questão comercial, foi desligar 100% do time comercial da Unimed, já nos primeiros dias de atuação, e fazer uma parceria estratégica com uma empresa reconhecida na cidade, na região, profissionalizada no assunto, tudo bem que é corretagem de seguros, mas ela incorporou no seu portfólio, por profissionais já com experiência no mercado, longa trajetória, a área de saúde. Então nós fizemos quase uma joint venture entre essas duas empresas, a Unimed Blumenau e a Rio Seguros, para que ela pudesse tocar de forma profissional, sem conflitos de interesse, porque se existe conflito de interesse na parte médica, na questão assistencial também existe conflito de interesse na parte de mercado, na discussão de reajustes, de preços. Então, essa empresa tem governança para poder ir ao mercado discutir com os clientes da Unimed Blumenau um padrão atuarial de risco correto e dizer mercadologicamente o que não é bom para a Unimed Blumenau. Nós não podemos continuar com certas contas dentro da nossa carteira. Surpreendentemente, e aí acreditar no taco, especificamente, nós fomos ao mercado com reajustes agressivos, que beiraram 45%, 40%, e nós tivemos um rompimento, só uma conta nossa, de maior monta, que saiu, mas no fim do ano o balanço foi estabilização do número de vidas, que a gente recebeu em março, ao assumir a gestão da Unimed, em dezembro é o mesmo número de vidas. Nós não tivemos rompimentos e acreditar no taco porque o nosso produto ele é diferenciado. A Unimed tem capilaridade, a Unimed tem todos os hospitais, as clínicas credenciadas, nós pagamos em dia. Mesmo diante dessa recuperação que a gente fez, dessa dificuldade financeira, nós honramos todos os nossos compromissos no vencimento e isso garantiu a sustentação para que os beneficiários pagassem esse reajuste. Mas uma linha transparente, olha, contratante, não tem como você ficar na nossa carteira nessas condições. O preço está descalibrado, nós precisamos reajustar. Provando por A mais B. Por A mais B, que seja por incorporação de novas drogas, o Covid, enfim, Sim. O que foi feito por essas empresas, mas eles toparam o reajuste e continuamos na área comercial e de marketing fomentando a área comercial, nesses somos daqui, somos locais, estamos na região, participamos de ações sociais, fizemos e fazemos a diferença na vida dos seus colaboradores, isso colou e deu certo essa estratégia. E no desenvolvimento de novos produtos e serviços, você tinha comentado antes que a Unimed busca inovação e procurando atender os seus beneficiários com essa extensão de marca. Como que o marketing está envolvido estrategicamente nesse processo? O marketing praticamente tem conduzido essas discussões ao longo do desenvolvimento desses novos serviços e produtos. Eu fomento a participação deles porque eu entendo que marketing estratégico vai fazer a diferença quando a porta estiver aberta. Abrimos a porta. Se a gente simplesmente abrir a porta e não ter discutido nada de marketing, branding, marca, repaginação da própria estrutura da Unimed, não vai ter diferencial esse negócio aberto. Então, temos envolvido ele desde a fomentação, a discussão, o porquê marketing vem trabalhando, para dizer como que eu vou fazer para acho importante isso, para não receber só depois comunique isso que já foi desenvolvido, né? Não está dando certo, não, então vamos fazer uma campanha de marketing. Entendi. Vitor, o papo está fluindo bem, mas nós temos a nossa pergunta tradicional, que é a pergunta do novo Hunter. Quais são as características, as habilidades que você identifica como essenciais
para um profissional estar atualizado, trabalhar e de repente ser até observado pelo Vitor e contratado para estar junto ali na Unimed? Legal, eu vou falar um pouquinho que eu espero. Assim, eu espero que as pessoas sejam cada vez mais generalistas e menos especialistas. Os líderes, né, os executivos sejam mais generalistas e menos especialistas. Eu gosto até de usar um termo que é, inclusive, o nome da minha empresa nasceu disso, que é nexialista. Nexialista. Que é a pessoa que sabe a medida de ser generalista e especialista, mas mais do que isso busca encontrar o nexo e, né, o contexto, entender o contexto e ligar os pontos entre o que está acontecendo para chegar em conclusões. Né? Acredito que é muito esse perfil. Né? Perfil multidisciplinar, né? Um perfil multidisciplinar que toca tudo, estou à disposição, vamos em frente. Entendo que essa ambidestria dos gestores vai ser fundamental. A gente não pode mais ter profissional comando e controle. Nós não podemos mais ter esse tipo de profissional na organização. A gente precisa ter a pessoa que parte do seu dia é comando e controle, mas uma parte fundamental do dia explore novas coisas. Pense e reflita sobre a sua gestão, olhando para frente, o que eu posso fazer diferente. Não como eu estou fazendo, eu tenho que fazer muito bem feito o que está no meu portfólio, mas morrer fazendo muito bem o que eu sempre fiz não é o que eu quero. Eu quero que alguém pense para frente. Não é mais suficiente. Né? Não é mais suficiente. E pode ser besteira o que eu vou falar, mas esse profissional tem que saber equilibrar prato. Né? O profissional cada vez mais tem que equilibrar prato. Do sócio, do colaborador, do mercado, do fornecedor. Então, o gestor, o novo hunter, eu entendo que... Não pode parar de rodar, né? Não. Ele tem que segurar de forma bem equânime, ele tem que conseguir equilibrar esses pratos para que nenhuma desses entes entre em desequilíbrio, porque senão o ecossistema que ele atua, que ele gere, vira um caos. Esse foi muito... Não, maravilha. Na resposta, maravilha. Mas eu gosto muito disso que você acabou de falar, cara, de equilibrar as demandas da organização, né? Porque as demandas são muito diferentes e quem está na linha de frente, no fundo, ele vai ter que ter habilidade para equilibrar tudo isso, sem frustrar, porque às vezes precisa só mais 1 quilômetro para o cara atingir o resultado. E se você não conseguir deixar ele motivado, estimulado e ciente da capacidade dele, de repente ele desiste a 1 quilômetro da chegada. E isso é muito frequente. Não, acho que você não foi sucinto em demasia, muito pelo contrário, foi bem assertivo, né, DJ? É isso, não, muito bacana. Obrigado, Vitor. Muito bom aprender um pouco mais sobre a Unimed, sobre a tua trajetória e entender, né, como que chega para poder fazer esse turnover numa instituição da cidade que é tão tradicional, que atende tanta gente, que tem tanta gente trabalhando e que tem tanto impacto positivo, né? E é importante que ela seja cuidada com todo carinho para que realmente dê esse salto para o futuro, consiga estender a sua atuação, né? É bacana, foi muito bom poder ver compreender essa tua visão mais holística, mais integrada de todo o processo a partir de uma saúde financeira que é primordial para a empresa, né? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, esse tempo que a gente ficou aqui, é bacana estar com vocês e fazer essa reflexão da nossa trajetória também é bom. A gente não costuma fazer isso. Fazer com vocês aqui foi muito bom. Legal. Obrigado Vitor, obrigado DJ. Pessoal, esse é o Novo Hunter, você acabou de acompanhar um episódio fantástico com o Vitor Hellman falando um pouco da sua história, tanto na área financeira, controladoria, e agora à frente na diretoria executiva da Unimed Blumenau, fazendo muita transformação e gerando muito resultado num curto intervalo de tempo, né? A gente está falando aí de menos de 1 ano de trabalho e já transformando. E é legal esse olhar que vai tanto para a austeridade, quando a gente fala da questão financeira e do negócio como um todo, como para a inovação, para a transformação e para essa questão da gestão das pessoas que cada vez está mais evidente nos nossos convidados. Eles falam muito sobre isso, isso está muito claro da importância. Então continue acompanhando o Novo Hunter, continue prestigiando não só o episódio do Vitor que você está vendo nesse momento, mas os demais que a gente está colocando. Então compartilhe aí com seus amigos e até o próximo episódio.
Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau.